Nós estamos falando sobre exaustão espiritual no programa de hoje. Convidamos aqui o pastor Alcimar Ribeiro de Paula. Só que ele também é conhecido como cientista espiritual, é isso mesmo? Cientista da religião. Cientista da religião. O que é um cientista da religião? Qual a diferença dele para pastor? Olha, a pessoa quando vai para o lado pastoral, ela está atendendo, Wesley, um chamado, uma vocação. Geralmente isso acontece dentro do seio de uma denominação. E as denominações, cada uma por causa das suas doutrinas, elas enviam esses candidatos vocacionados para os seus próprios seminários, para as suas próprias faculdades teológicas. E o cientista da religião já não é formado, muitas vezes, para esse espírito pastoral. Ele é mais aquele sujeito que vai lidar com o academicismo, com o ensino, e ele não vai tratar da religião como um pastor. Ele vai olhar para a religião como um estudioso e como um fenômeno. Eu olho muito hoje como um fenômeno e tento tirar desse fenômeno religioso as lições para a minha própria vida, para aplicação no meu pastorado. Então, a diferença básica é isso. Dificilmente alguém que faça aí um curso de ciências da religião vai ser admitido dentro de uma denominação para poder exercer o pastorado. Então são coisas bem diferentes. Como se alguém tivesse que tem uma expertise em um determinado tipo de abordagem que uma empresa tem, né, para ser um pastor tradicional. Exatamente. Né? E que nós estamos falando aqui hoje sobre esse movimento emergente, que é um movimento que você integra e até lidera também, posso dizer assim? Com certeza. Okay. Tem o meu grupo. Tem o seu grupo, né? Abole esses tradicionalismos, né? A figura do pastor, do líder, do que dita. Não é questão de abolir. Eu acho que o pastor ele tem uma coisa bonita. Pastor que tem coração, pastor que está pronto para poder servir. Eu acho que a gente nunca pode tirar essa figura da igreja. Isso faz parte do corpo. Então, o que na verdade eu estou posicionando é que abandonou-se esse aspecto bonito do serviço, da vocação. Então é um resgate a isso? Então. Um resgate a isso. Okay. Mais do que um resgate, é uma tentativa de voltar à simplicidade daquilo, porque a igreja primitiva, ela vivia junta, ela compartilhava todas as coisas juntas, tinham tudo em comum, visitavam, viviam de casa em casa, comiam juntos, né? Então, a igreja primitiva era sim um movimento. Exatamente, né? É um movimento. Mas a gente também não tem essa coisa ferrenha de voltar para ser o modelo. São épocas diferentes, nós temos que nos adequar. Então, e não há nada de posicionamento também. A questão é sobre o conteúdo que fugiu demais daquilo que propõe o Evangelho. Daquilo que quando a gente olha para Jesus, por exemplo, só o nome dele. Se ele cobrasse, por exemplo, royalty pelo uso do nome dele, eu vou te contar. Não sei quem queria receber, mas era muito dinheiro. Mas as pessoas só usam o nome. As pessoas desconhecem a pessoa de Jesus, desconhecem a sua coerência da vida dele, daquilo que ele viveu, com aquilo que ele pregou, e tentam apenas usar isso para, de alguma forma, ter proveito. Para, de alguma forma, trazer para si, usufruir um pouco dessa luz de Cristo, como que se Jesus estivesse dividindo a glória desse com essa pastorada toda que está procurando esse crescimento, está procurando uma projeção, está procurando estabelecer um verdadeiro império. Então, essa é a questão, é o conteúdo. E o engraçado é que a reforma protestante ela aconteceu justamente para poder tirar essa questão Exatamente. do imperialismo. Só que o que acontece? Acontece esse movimento no século XVI, Zwingli, Lutero, Calvino, né? E eles tinham praticamente um endereço específico para poder. Lutero pega isso e leva lá e bota lá na porta da catedral as 95 teses. Hoje, diferentemente, para você se protestar, para você posicionar, não existe uma outra forma. Tem que encarnar a verdade do Evangelho, tem que se viver o Evangelho, tem que estar pronto a servir, tem que estar pronto a amar e tem que seguir por aquela trajetória de Jesus, que ela é absurda, porque a proposta do Reino de Deus ela é absurda para o ser humano, porque diz que aquele que quiser ser grande tem que ser o menor no Reino de Deus, aquele que quiser estar, os últimos serão os primeiros, você precisa ir para o fim da fila, aquele que quiser ganhar a sua vida, ele vai perder a sua vida. Então ninguém está afim. Agora, o que você propõe hoje?
é que você vai se tornar um cristão, você vai ser próspero, você vai ter lancha, você vai ter iate, você não é o rei, mas você é o filho do rei. E aí você vai prosperar, você vai ter e tal. Então, quer dizer, é uma barganha que se faz. Até o nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, vamos comprar um tudo em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu determino. E aí o sujeito ele sai do papel de servo, de submisso a Deus, e ele passa a ser uma espécie de Deus, porque agora é ele que manda. Já vi, por exemplo, tipo de oração: Senhor, eu não aceito isso. Olha, como é que você não aceita? O Criador, o soberano, como que você não aceita? Quem você acha que é? Você é o barro ou você é o Deus, o Senhor da história? Né? Então, é bonito, a gente gostaria Gostei muito... desculpa, só interrompendo um pouquinho, gostei dessa expressão que você usou. Voltar ao final da fila. Igual o começo dela, né? O final deve ser... Os últimos serão os primeiros. Voltar lá atrás da fila, né? Ao começo da fila. Quem quiser se projetar, porque os discípulos perguntaram para Jesus certa vez: Senhor, quem será o maior no reino dos céus? A tentativa de já... Vamos ver aqui, né? Vamos ver quem vai primeiro aqui. Exatamente. Né? Ok, mas como esse movimento, que é chamado de movimento emergente, lida com questões atuais, como casamento gay, como divórcio, como política, religião e política? Como não é um movimento fechado, ainda é um movimento que está sendo estudado, é um movimento, como eu falei para você, Wesley, que não foi espontâneo. Ele é espontâneo, ele é natural, entendeu? É como se as pedras estivessem clamando e tudo. Então, não existe cartas de documentos mostrando dogmas, manuais, nada disso. O que a gente usa, por exemplo, e que tem muitas coisas em comum nesses movimentos espalhados, não só aqui no nosso país, na América Latina e também no mundo, é que você tem que ter uma vida de amor, você tem que ter uma vida de serviço, você não tem que julgar, não julgueis para que não sejais julgados. Porque a igreja, de certa forma, eu disse que ela acabou se tornando um instrumento de dominação, de poder em cima das pessoas, até por uso da questão política. Isso hoje melhorou em função das leis. Mas no passado, quando não tinha leis específicas em relação à política, o político chegava ali, o candidato, ele dava banco para a igreja, ele fazia a obra da igreja, ele dava terreno. Então, quer dizer, que se não houvesse leis, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso estaria hoje alastrado demais da conta, fazendo o cabo eleitoral da denominação e tudo isso, né? Essa influência que todo mundo quer ter dentro da política. Mas a igreja emergente, ela pensa em viver uma vida simples, ela está disposta a amar, ela está disposta a pensar, porque a gente usa muito a expressão consciência do Evangelho. Consciência do Evangelho. Então, ela está querendo saber como é que serão os próximos tempos em relação a esse novo modelo de família. Pois é, mas a igreja tem que se ajustar aos novos tempos, aos novos tempos da igreja. Paradinho para os comerciais, voltamos já já. Você me responde no próximo bloco, tá bom? Tá bom.